Se eu te perguntasse agora qual que é o maior problema da sua empresa, com certeza você me responderia: eu preciso de mais clientes. Mas e se eu te dissesse que esse seu diagnóstico está errado? A maioria das empresas que faturam de 10 a 100 mil reais por mês, o problema não é a falta de cliente, é a falta de processo, é a falta de gestão daqueles clientes que já estão com a gente. Você já chegou a dar uma olhada no seu WhatsApp? Quantas pessoas receberam orçamento no último mês? Quantas pessoas pararam de te responder após a primeira mensagem e você não fez nenhum follow-up, você ou sua equipe? O problema é que muitas das vezes a gente acha que nós podemos ser o centro do universo, o centro de toda a atenção. Uma vez que o cliente clicou no nosso anúncio ou que o cliente procurou a gente, ele tem 1 milhão de outras tarefas que ele precisa executar durante o seu dia. Aquele momento que ele separou para procurar um novo serviço, para procurar um produto, que ele clicou no seu anúncio, foi no momento que ele teve tempo. Mas pode ser que ocorreu algum imprevisto, não sei, às vezes ele teve que entrar em uma reunião, teve algum problema com sua filha, teve algum problema com sua família e precisou deixar de te responder naquele momento. E isso acaba caindo num limbo, ele acaba de te esquecer. Por isso que existe a questão do follow-up, onde a gente precisa mandar mensagem, lembrar o cliente que foi ele que procurou a gente. E o follow-up não é para ser uma pressão excessiva. O follow-up ele faz parte do processo. Normalmente as pessoas só compram após o 7º contato. Quantos contatos você fez com os leads que estão parados ali após receber um orçamento? Você tem isso metrificado? Então o problema está em gestão. O problema está em não ter um processo claro definido no seu comercial. E aumentar o valor do marketing, investir mais em tráfego, trazer mais leads, só vai aumentar o seu problema enquanto isso não for organizado. E eu vou te provar isso nesse vídeo. Você sabe exatamente quantos contatos chegaram na sua empresa no último mês? Quantos deles receberam proposta? Quantos tiveram follow-up? Quantos simplesmente desapareceram? A maioria dos empresários não sabe. E esse é justamente o problema. Agora imagina comigo um balde cheio de furo. Ao invés de você tentar tapar esses furos antes de colocar mais água, você segue colocando água dentro dele. É isso basicamente que acontece quando você não tem um processo comercial definido. Você continua investindo mais e mais em marketing, em tráfego, em geração de lead e você não consegue fazer a gestão correta desses leads. Uma etapa comercial clara, de início, meio e fim. Existe uma ideia muito difundida hoje de que quando as vendas caem, é preciso contratar uma agência, investir mais em tráfego e gerar mais leads para o seu comercial. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje chegasse 100 leads para você, o seu comercial conseguiria dar conta desses 100 leads com qualidade? Existe um follow-up, existe uma cadência, um processo, uma gestão clara desses 100 leads que vão estar chegando para você no dia de hoje? Se a resposta for não, mais tráfego só vai aumentar a bagunça dentro do seu comercial. O marketing ele acelera o processo, ele não cria e nem conserta processos que já estão errados ou processos que ainda nem existem. Existe um princípio muito conhecido na administração e popularizado por Peter Drucker, que é: aquilo que você não mede, dificilmente você consegue melhorar. Se você hoje não sabe quantos leads chegam na sua empresa mensalmente, diariamente, semanalmente, se você hoje não sabe se o seu time comercial tem um processo claro, uma cadência clara de follow-up, você não consegue medir. Se você não sabe se todos aqueles orçamentos que foram enviados para os seus clientes, eles tiveram um follow-up claro, coisa assim, se o orçamento já foi enviado, é porque o cliente ele precisa do seu serviço. Não é possível que o cliente do dia para a noite ele de fato mude de ideia e acredite que não precise mais do seu serviço e ele te procurou naquele momento. Às vezes ele só não fechou com você naquele momento porque ele teve uma outra empresa que fez mais follow-ups, mostrou mais interessada a vender para ele. Porque é como eu disse para você no início, a nossa rotina ela é complicada. Olha para o seu celular hoje, para e pensa, quantas vezes você mandou mensagem para um produto ou um serviço que você estava precisando e você não conseguiu responder na hora. E aquela empresa deixou de fazer um follow-up com você. E no momento que você precisou de fato daquele serviço, você resolveu mandar uma nova mensagem para uma nova empresa e a empresa te respondeu na hora e você comprou. Se aquela outra empresa a qual você mandou mensagem, por exemplo, há 2 semanas atrás, ela tivesse feito follow-up com você, pois você já tinha o desejo de adquirir serviço ou produto, a chance de você procurar uma nova empresa para fornecer aquele serviço ou produto seria menor, pois você já tinha uma empresa direcionada, uma empresa interessada em, de fato, te vender o serviço ou produto que você precisava. Então, será que as pessoas deixam de comprar porque elas não precisam de fato, por falta de interesse, ou porque, de fato, elas tiveram algum imprevisto, algum problema no seu dia a dia, no qual não conseguiu te responder e não teve quem lembrasse disso? Follow-up, ele existe por uma única questão, é a gente lembrar a necessidade do cliente, dele ter clicado no nosso anúncio, dele ter nos procurado a nossa empresa, dele ter procurado o nosso serviço e não ter dado continuidade da conversa. A gente não precisa
precisa botar pressão para fazer uma venda através do follow-up. A gente só precisa lembrar o cliente que ele quem nos procurou, então ele precisa daquilo. Normalmente as compras são feitas a partir do 7º recontato. Olha para o seu comercial hoje, um exercício prático. Abre seu WhatsApp da sua empresa e olha lá. Busca nos últimos 90 dias, de baixo para cima, 90 dias atrás. Veja quantos clientes entraram em contato com você. Vê quantos follow-up, quantas mensagens esses clientes tiveram. Se eles tiveram menos de 7 e não compraram de você, não é que ele não está interessado em você. Pois existem estudos claros que deixam especificamente claro que os clientes só compram após o 7º recontato. Se você não fez pelo menos 7 follow-up com os seus clientes que te procuraram, não é um cliente perdido. Ele é apenas uma oportunidade que está parada ali no seu WhatsApp, no qual você ainda não soube aproveitar. E quando você não tem esse processo claro, o seu problema não está em marketing, seu problema não está em geração de demanda, o seu problema está em gestão e processo comercial. Agora vamos aqui para um exercício prático que você pode estar fazendo você mesmo enquanto gestor, enquanto dono da sua empresa, ou pode estar pedindo para o seu gestor comercial de fato poder estar fazendo esse exercício. Pega um papel ou um quadro e desenha um funil simples nele. Um funil simples, seja ele deitado ou seja ele em pé. Um funil simples, certo? Escreva neles leads, contato, diagnóstico, proposta, follow-up e venda. Agora faço uma pergunta para você. Em qual dessas etapas você mais perde clientes? Se você não souber responder em qual dessas etapas você mais perde cliente, então aí já está o problema. E por que eu digo que aí já está o problema? Você não precisa contratar mais ferramentas ou mais pessoas ou investir mais em tráfego. Você precisa primeiro entender o caminho do cliente e o que está te travando, o que está se tornando um gargalo dentro da sua operação. Então, olhando para isso, talvez você não precise de mais clientes. Talvez você precise apenas vender melhor para aqueles que já chegaram. Então, você precisa entender a ideia de que mais leads sem acompanhamento só vão se tornar um problema e vão inchar o seu comercial. De fato, você só vai ter mais dinheiro parado, mais oportunidade perdida. E mais investimento não vai resolver a sua desorganização. Crescer não é colocar mais combustível. Crescer é garantir que o motor esteja funcionando da forma correta. E nos próximos vídeos aqui, nós da Ford vamos te ajudar a construir essa estrutura. Vamos falar sobre CRM, vamos falar sobre follow-up, vamos falar sobre WhatsApp, vamos falar sobre processo comercial, vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre growth, vamos falar sobre vendas, tudo de forma simples e prática. Então, se você quer construir uma empresa com organização, previsibilidade e se tornar uma autoridade, uma referência no seu segmento, não contar apenas com a sorte, se inscreve aqui no canal da Ford Educação e até a próxima.